teremos o privilégio, a alegria de passar a palavra ao pastor Adelino Gonçalves Coelho. Nós temos muitas coisas em comum. Nós somos primos. E também o tamanho. Ele é pastor da primeira igreja da Igreja Batista Missionária do Riachuelo. E o Ministério da Família se sente honrado com a tua presença aqui. E a nossa petição ao nosso Deus é que Ele o use poderosamente nesta manhã. A palavra é sua. Não sei porque os irmãos riram nessa questão do tamanho. Eu me sinto feliz assim. Esses dias eu assisti bastante aquela série do Davi, né? Ele era grande? Não. Zaqueu era grande? É mais fácil do Senhor encher, irmãos. É bem tranquilo. Quando o Gabriel convidou para vir, fiquei muito feliz. Trago o abraço também da igreja ali, no bairro Riachuelo. Fica pertinho, logo ali. Beirando a linha do trem. Ore por nós ali. Fiquei feliz e fui olhar. Eu tenho uma coleção de Bíblias. Quem tem mais de uma aí? Tem gente que diz assim, mas eu tenho, olha que minha Bíblia, já desde o ano tal e está novinha. Eu digo, que vergonha. Tem gente que conta isso como vantagem, né? Não dá para ser assim. E eu fui olhar, porque há alguns anos, poucos anos, irmãos, eu estive aqui num culto sobre a Bíblia. E pouco tempo atrás, na época de infância, né? Pouco tempo atrás, eu estava sempre com o Ministério de Poesias. Eu estava aqui e eu tenho anotado lá, o reverendo Antônio Campos Gonçalves, uma poesia sobre o dia da Bíblia. Foi no ano de 71, pouco tempo. Rapidinho ali, logo, poucos dias. Nós falamos uma poesia sobre o dia da Bíblia. Mas, irmãos, que alegria falar para esse tema tão belo, tão especial. E eu creio que os irmãos vão concordar comigo. Embora um lindo destaque no mês de maio, mês da família, mas quantos concordam? Família todos os dias, ano inteiro. Irmã, fiquei feliz de ver o seu bilhete aqui celebrando o aniversário de casamento. Cadê a irmã? Está lá atrás, né? O maridão ano que vem capricha, viu? Esse ano foi a vez dela, ano que vem, irmão. Semana atrás, sábado, sem ser este agora o outro, eu tive a alegria também de vir celebrar aqui em Vila da Penha, bem pertinho aqui, bodas de diamante dos pais do Gabriel, meus tios, tio Isaías e tia Corina. Alguém estava lá? Algo mais familiar, né? Mas que privilégio, 60 anos, vou chegar lá, bodas de diamante. Você sabe que para cada ano tem um nome, uma celebração? Você sabe que dentro da pesquisa vai até 80 anos de casado? Chegar lá, já pensou? E 80 anos eu gravei. A gente grava normalmente aquelas mais, né? Prata, ouro. 80 anos, quem sabe qual o significado? Bodas de carvalho. Que preciosidade. Deus verdadeiramente tem algo para as famílias. E parabéns então por esse início de mês, o Senhor trazendo aqui cada um dos seus servos, ministrando para as famílias. E meus irmãos, é interessante ver a criação de Deus, a forma maravilhosa de Deus criar todas as coisas. Na criação, pergunte para quem está do seu lado, você sabe como Deus criou cada uma das coisas? No início, a criação é pelo poder diga para quem está do seu lado, pelo poder da palavra. Haja e veio que coisa bela, pelo poder da palavra. Haja e veio Mas é interessante a maneira diferente de Deus formar o homem.
E a primeira sociedade, a criação de Deus é a família. E a maneira especial de Deus criar o homem. Não foi assim, haja. Foi? Em Gênesis, no capítulo 2, abre a sua Bíblia. Nós não vamos ler só um versículo não. Quem trouxe a Bíblia? Se você não trouxe, aproveita um crente do seu lado aí, você pega carona. Gênesis no capítulo 2. Olha que coisa linda, Deus diz o texto, formou o homem. Versículo 7. E formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego, e o homem foi feito. A maneira é bem diferente, não é? Haja e veio a existir, mas ao formar o homem, Deus de forma particular. Para o Adelino, né? Tá bom esse tamanho. Alguns, né? Não tem uns de 2 metros, né? Deus formou o Adelino. Do próprio fôlego, Deus soprou e fez. É especial ou não? Amados, Deus, eu costumo dizer isso frequentemente, não dá conselhos. Deus dá princípios para toda a criação. Deus não dá conselhos. Essa história de conselhos tem até provérbios aí, não é? Esse conselho, essa coisa toda. Então, Deus não dá conselho. Deus dá, diga comigo, Deus dá princípios. E na palavra de Deus, o princípio para a formação da família acontece. Ali em Gênesis também, no capítulo 2. Agora o versículo 24, veja só. Portanto, deixará o homem, ou o varão em algumas versões, o pai e a mãe, e unir-se-á à sua, repete de novo, a sua, e eles se tornarão. A criação de Deus, então, o princípio de Deus para a formação da família, um homem e uma. Tudo que é diferente disso, de um homem e uma mulher, não tem procedência de Deus. É muito claro a palavra de Deus. Os homens vêm nas suas invencionices, vêm nas suas maravilhas aí, e vamos dizer, fora do padrão de Deus. Deus deu a livre-arbítrio e o homem faz muitas coisas. Mas o projeto de Deus, o princípio de Deus, o projeto de Deus, um homem e uma, porque um homem e uma mulher podem gerar a imagem. Fora isso, ninguém gera a imagem e semelhança de Deus. E por isso Satanás está tentando fazer essa bagunça. Porque aí não gera mais a imagem e semelhança de Deus. E a humanidade vai diminuindo. Não há mais o projeto de Deus acontecendo. Então saiba, não há o que para lá e para cá ajeitar. Não tem ajeite. O princípio de Deus, a formação da família, um homem e uma mulher. Esse é o projeto de Deus. Mas irmãos, eu fico maravilhado no detalhe como Deus ama e quer sempre salvar a família por inteiro. Deus ama e deseja a família unida aqui na terra, essa bela união. E nessa semana também reunimos na casa do Arnaldo, que é primo também, né? E celebramos 52 anos dos pais, o tio João e a tia Virgínia, 52 anos, foi muita celebração, né? Mas que coisa linda, a família reunida. Deus tem este propósito, a família reunida aqui, mas Deus deseja a família reunida por toda a eternidade. Este é o propósito de Deus, e Deus revela este desejo, esse propósito de salvação para todos. Ao versículo que podemos dizer é o versículo basicamente mais conhecido da Bíblia, creio. O Salmo 23 é bem conhecido. Mas o versículo que resume o amor de Deus,
O coração de Deus para salvar o pecador, salvar a todos na humanidade. Qual é este versículo? Vamos falar juntos, João 3,16? Porque Deus amou de tal maneira que deu, para que todo aquele não pereça, mas tenha. Aí está resumido o amor de Deus, o desejo de Deus, a salvação de todos. Mas nessa manhã, como é família, falar de família, tem o desejo de mostrar como Deus tem o propósito de reunir realmente as famílias na glória, na eternidade. E há um versículo também, eu gosto de ler a palavra, gosto de ler a Bíblia. Não sei quantas vezes você leu, mas eu já li algumas vezes. E um dia, lendo uma história, algo especial, Deus falando sobre o povo de Israel, um versículo chamou a atenção do meu coração, e eu fui olhar outros versículos desde Gênesis, e aquele versículo eu anotei, e hoje eu quero destacar para os irmãos. Há um princípio, uma verdade linda, em Amós, no capítulo 3, no versículo 7. Abre a sua Bíblia. Amós, capítulo 3, no versículo 7, que versículo precioso. Olha, fica logo após Gênesis, antes de Apocalipse. Ajudei os irmãos? Quero dizer para os irmãos que nos dias de hoje eu tenho falado em alguns lugares sobre também a questão de a Bíblia, o conhecimento da Bíblia, e algumas atitudes que nós precisamos. Vou abrir um parênteses aqui, nós precisamos rever conhecimento dos livros da Bíblia. E sabe o que eu aprendi, meus irmãos, e pedi ao pessoal da área de música da nossa igreja? Igual aqueles estudos, aprender por música não é fácil. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo. Por música vai tudo fácil. E tem essas musiquinhas, o pessoal do Diante do Trono, a Aline Barros, traz para a igreja, leva a igreja a saber os livros todos da Bíblia. Fica uma maravilha. Aí na hora de abrir a Bíblia não tem esse problema, porque às vezes a gente pede, abre a Bíblia em Naum. Naum? Isso parece um nome de remédio? Deixa eu ir ver. E a gente fica vendo os irmãozinhos perdidos. E vai lá no índice. Agora eu vou acertar. Eu vou fazer um outro destaque aqui, me perdoe. Quando a irmã veio fazer aquele momento do céu, telecel. Não estava no que eu ia falar aqui, mas me perdoe, eu vou falar isso. A irmã deu um destaque dizendo assim, nós vamos nos dobrar, nós vamos ajoelhar diante de... Quem ajoelhou? Você quer ver uma verdade na Bíblia? Isso é importante ou não? Mas parece que a gente se dobra quando tem alguém no CTI. Ainda quer que a igreja toda se dobre também. A igreja está dobrando pouco o joelho. Talvez isso seja lá no Riachuelo, onde eu estou pastoreando. Aqui não. Só nas bandas de lá. Mas sabe, irmãos, dá uma pensada se esse mês de abril que passou, você dobrou o joelho. Dá uma pensada. Pastor, abril não estou lembrando, não. Então, antes de abril, e volta para antes. Deixa eu perguntar, em 2012 você já dobrou o joelho? Quantos estão entendendo? Diga amém. E até, eu já estava contando que já ia descer da cadeira, porque o pé fica meio por alto assim, né? Eu já ia descer da cadeira para dobrar o joelho. Eu falei, eu vou fazer sozinho não. Mas a irmã falou, nós vamos dobrar o joelho. Quantos estão entendendo? Diga amém. Não dá para dobrar? Não dobra. Mas a igreja, a maioria pode ou não? Levante a mão quem pode dobrar o joelho, se for pedido aqui para dobrar o joelho, para falar com o Senhor sobre esses pedidos. Pode ou não? Pode. Devemos fazer. Amém? Amós 3,7. Olha que versículo maravilhoso. Acharam aí?
certamente o Senhor, o soberano, não faz, e em várias versões está escrito não fará. Então o sentido é não fará coisa alguma, sem revelar o seu plano aos seus, os profetas. Olha que maravilha, certamente o Senhor vosso Deus não fará coisa sem que antes revele. O Senhor não fará sem que antes. Quantos são casados aqui? Quem já saiu dizendo que ia para um lugar, mas fez rápido o que tinha que fazer, estava no outro lugar, mas não avisou que ia para o outro? Só eu? Mas as mulheres também, baixa aí os homens aí, as mulheres, quem também? Não falei que estava para lá, não, estava lá, estava longe. Quem é filho também, né? Pastor Tércio Gomes Cunha, não sei quem o conheceu, foi meu pastor. Pastor Tércio morava umas 10 casas assim da igreja de Bom Sucesso. Eu saí e disse que ia para lá, mas ao invés de ir para lá eu fui 2 antes. E a minha mãe procurou. E eu estava bem 2 casas antes, estava pertinho, mas chorou, e quando eu cheguei em casa o couro comeu. Eu não avisei. Deixe-me perguntar, alguém aqui se acha digno de que o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele não faça sem que te avise? Alguém se sente digno aqui? Ninguém. Mas a palavra de Deus diz isso, que forma? O Senhor não fará sem que antes revele. E eu fui olhar na palavra, irmãos, esta verdade, esse princípio, e pude vendo como o Senhor faz realmente assim. Olha como Deus informa sobre a criação. Vamos de novo em Gênesis. Nós vemos Deus trabalhando com o primeiro casal, Adão e Eva, Gênesis capítulo 2. Volte à sua Bíblia. De novo no capítulo 2. Olha o versículo 9. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Agora veja o versículo 15 até o 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim não comerás livremente, mas de toda a árvore da ciência do bem e do mal, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas de toda árvore da ciência do bem e do mal, dela não, porque no dia em que dela comer, certamente, Deus avisou ou não, igreja? Certamente o Senhor vosso Deus não fará coisa alguma sem que antes. Diga para quem está do teu lado: Deus avisou direitinho para Adão. Avisou? Avisou, irmão. Mas ainda que avisando, Adão vai desviar e não vai cumprir junto com Eva, vai sair daquilo que Deus avisa. Segue a raça humana, vai seguindo. Em um outro momento na Bíblia, Deus vê que está o pecado dominando, estão as coisas longe da vontade de Deus, e Deus olha do céu e vê a maldade se multiplicando, tantas coisas, mas Deus olhando do céu encontra uma família. Veja agora no capítulo 6 de Gênesis ainda. São vários versículos para olhar, mas pertinho, bem tranquilo da gente passear pela Bíblia. Gênesis no capítulo 6, olha aí o versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, em que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Veja agora como Deus vai dizendo: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor Deus, avisa: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé
andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Veja, amados, a sequência de toda essa narrativa mostrando o Senhor, e Deus revelando também aqueles que ali estão, e revelando a Noé: eu vou. Deus avisou antes ou não? E Deus diz claramente para Noé o que ele precisa fazer. Noé, constrói a arca, meu filho. Deus disse: eu vou destruir com água, virá o dilúvio. Noé, construa a arca. Mas quer ver no capítulo 7, só para fechar, porque o detalhe é ver a família. Veja no capítulo 7, o versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua... Ah, que coisa linda! Olha como Deus tem o desejo pela família e salvar a família. Como Deus cuida da família. Entra na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. É a versão que está projetada. Irmãos, quantos anos Noé levou construindo a arca? 120 anos. 120 anos Deus tinha falado e Noé pregando, dizendo: arrependei-vos. Mas a geração continuava somente seguindo e não voltou para Deus. Mas Deus salvou a família de Noé. Diga para quem está do seu lado: Deus realmente ama salvar a família. A família, irmãos. Deus ama salvar toda a família, ninguém de fora. Mas vamos continuar sobre esse propósito da família, porque Deus vai seguir a população, vai começar tudo de novo, e nós vamos encontrar Deus novamente entristecido sobre a terra, quanta maldade, quantas coisas acontecendo e longe de Deus, o povo andando nos seus próprios caminhos, longe de Deus, e nós vemos em Gênesis no capítulo 18, mais uma vez a questão da família. Olha só, Gênesis capítulo 18, versículo 17 ao 21. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Olha como aquele versículo Amós 3,7. O Senhor não fará coisa sem que antes, olha Deus revelando para Abraão, né? Dizendo bem claramente para Abraão: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, e que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, a família depois dele, para que guardem o meu caminho, o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Será que você vê alguma cidade nos dias de hoje parecido com Sodoma e Gomorra? Qual cidade você conhece? Aqui a gente está mesmo, né? Que coisa! Está uma sodomia, está uma coisa terrível. Não há mais respeito pela família. Joga na tela e você tem que engolir na propaganda já. Que coisa terrível. Há então uma maldade acontecendo, mas Deus avisa ao seu servo Abraão. Amós 3,7, Deus não fará coisa alguma sem que antes, e Deus não traz simplesmente, vou destruir e faz. Deus avisa antes, para que haja tempo de arrependimento, para salvar a família. E nessa história que é bem conhecida, Abraão começa a interceder, e o Rio de Janeiro também não é destruído por causa da igreja que intercede. Abraão começa a orar, mas Senhor,
há de destruir se lá tiverem 50, Senhor? E Deus disse: Abraão, por amor. E se houver 50, eu não? Abraão vai contar, provavelmente, achou 50, irmãos? Aí vai para Deus: Ô Senhor, não tem não. Mas o Senhor não se ire comigo. E se só tiver 40, Abraão vai lá. E foi ver os 40, Abraão, por amor aos 40, eu não? E vai interceder, e baixou para 20, baixou para... Irmãos, a família de Ló, diga para quem está ao teu lado, tinha a família de Ló. Mais uma família. Tinha a família de Ló, e Deus tinha um propósito de salvar a família de Ló. Esse era o propósito de Deus. E quando então Deus vai tratar, o assunto é conhecido, então não é o detalhe, cada parte disso, mas Deus dá um aviso também para a família de Ló. Deus sempre avisa: vocês vão pegar as coisas de vocês e vão sair da cidade. Deus avisou antes. Que coisa linda esse versículo de Amós 3:7. Deus sempre avisa. Não olhe, se olhar. E teve uma desobediente, né? Que resolveu, né? O que aconteceu? Mas diz para quem está ao teu lado: mas Deus avisou. Fala para quem está ao teu lado: mas Deus avisou, irmão. Que mulher, para que olhar? Devia ter ficado com saudade, deixou muitas panelas, algumas coisas lá para trás. Ih, minhas panelas. Será que foi isso? Não sei. Mas foi olhar para trás. Vocês estão vendo como Deus quer sempre salvar a família? E sabe, irmãos, deixando o Velho Testamento, há uma linda história que eu preciso também destacar para os irmãos conhecerem, para os irmãos verem como realmente é o cuidado de Deus pela família. Antes de citar lá, de trazer esse próximo texto, só lembrando, quando Paulo e Silas estão na prisão, e Deus de forma sobrenatural destrói as cadeias, o carcereiro, aquele guarda, ia matar-se, mas ele não faz, porque diz: estamos aqui. E é interessante como este homem, o carcereiro, dirige, Atos 16, no versículo 30 a 32, vai dar essa palavra. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser? E veja adiante o próximo versículo. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e a família, amém? Você e a sua família. E diz a palavra que creu ele com a sua casa, com a sua família. A família no projeto de Deus, todos da família, reunidos aqui, mas reunidos na eternidade. Porque o Senhor dá o aviso e quer a família junto, crendo no Senhor Jesus Cristo. Mas uma última história, em Atos 10. Abre lá a sua Bíblia. Atos no capítulo 10 fala de um homem chamado Cornélio. E Cornélio nos ajuda extremamente para conhecermos sobre como Deus trabalha sobre isso. Atos 10. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano, da corte italiana. E diz assim: ele e toda a sua eram, olha que diz que toda a sua família eram piedosos. O que mais? Temente a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a uma família, irmãos. Que religião? Faltava lá religião? Não faltava religião. De religião estava tudo bem com a família de Cornélio, amém? Mas religião não muda nada. Religião não resolve. Quem resolve é Jesus. Religião, a família de Cornélio estava bem. Aliás, não só essa questão, mas a questão de harmonia. A família junto orava, ajudava o próximo. Esse princípio estava bem estabelecido. Mas é interessante, irmãos, como Deus olha do céu e vê Cornélio com a sua família. E Deus olhando do céu, vendo que família maravilhosa. Mas Deus olha e diz assim: olha, Cornélio, mandou um anjo.
olha, Cornélio, você precisa mandar alguém em Jope, manda chamar a Pedro, ele está em Jope, manda chamar a Pedro, porque Pedro virá à tua casa e dirá palavras pelas quais será salvo tu e a tua. Cornélio podia, ele dizia assim, mas sou piedoso, temente a Deus, ajudo o próximo, faço orações. Eu diria assim, na ótica humana, se Cornélio batesse as botas, estava assim com Deus, né? Na nossa ótica humana não era assim? Mas no olhar de Deus ainda, não é simplesmente você ser honesto, bem casado, tudo isso é digno, é lindo, é especial, é para ser assim. Mas o princípio de estar ligado a Deus é Jesus. E para Cornélio e sua casa, a sua família, faltava vir a Jesus e reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador. E a palavra diz, Cornélio fazendo algo muito especial. Cornélio tem uma atitude que é tremenda. Veja em Atos no capítulo, eu li, já falei sobre 11 e 14. Ele trará a mensagem por meio da qual serás salvo você e todos da sua casa. Agora vamos em Atos capítulo 10, o versículo 24. Olha o detalhe que Cornélio faz, como ele realmente é interessante por entender o propósito para a família. Capítulo 10, o versículo 24. Cornélio mandou chamar a Pedro, e diz o versículo 24 o que ele fez. E no dia imediato, chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais. Oh, Deus maravilhoso com a família. Não só Cornélio queria a família dele ali para ouvir. Eu vou ouvir uma palavra, e esta palavra vai trazer salvação para mim, para minha casa. Não vou ouvir sozinho, vou reunir os familiares todos. Eu vou reunir os meus amigos, aqueles que eu amo, para ouvir essa palavra, para que eles também sejam salvos. Que maravilha, irmãos. Lá em Montes Claros eu tive 17 anos, basicamente, o meu primeiro ministério. E um dia Deus falou ao meu coração. Gabriel disse, fazendo um convite, mas eu não consigo, não posso estar com os irmãos. Ele disse, vamos ter o congresso da família. Irmãos, nós fizemos um congresso da família também. E foi uma maravilha, sabe por quê? Dentro desse texto de Cornélio, Deus me deu uma estratégia. Salvar a família, salvar amigos. E nós fizemos na igreja. Na segunda-feira, foi o culto do tio que ainda não tem Jesus. Eu perguntar, quem tem um tio aqui que ainda não é salvo, não tem Jesus? Um tio. Olha, eu tenho um tio que ainda não é crente. Quem tem um tio? Ah, irmãos, nós fizemos o culto do tio. Tinha que trazer o tio que não era crente. E além de trazer o tio, a estratégia estava formada para arrastar os tios. E dizer, ó tio, o senhor, lá na igreja o pastor inventou um negócio de ter um culto, levar um tio. Eu tenho tio. O senhor, e além de levar o tio, o pastor ainda deu a tarefa que eu tenho que levar um presente para o senhor. Além de levar o senhor, ainda tem que levar um presente para dar para o senhor lá. Mas eu não posso chegar lá sem tio não. Vai comigo? E os tios toparam. Um convite assim bem... Irmãos, a igreja estava repleta de tio. E como eu batizei tio. Na terça-feira... foi bem interessante. O pessoal diz que cunhado não é parente. É sim. Na terça-feira, quem tem cunhado que não é crente? Levanta a mão. Trazer o cunhado. Irmãos, foi um sorriso assim mesmo como vocês estão na igreja. Foi lindo o que Deus fez. Terça-feira, culto do cunhado. A igreja cheia, cheio de cunhado lá. Eu batizei um monte de cunhado. Mas teve o culto do irmão. E teve o culto do amigo, foi o que teve mais gente. Quem tem pelo menos um amigo que ainda não é de Jesus? A igreja toda ficou, foi do lado de fora, porque estava lotado só de amigo. Porque a igreja mesmo não cabia. Porque imagina, todo mundo trazendo um amigo aqui, já estava cheio e vocês ficavam lá fora, só orando, Senhor, salva, salva, salva. Eu batizei amigo demais. O Senhor é bom, irmãos. Esse homem, Cornélio,
reuniu os seus parentes e... Você está preocupado com a salvação da sua família realmente? É o mês da família. Quando tiver aqui o congresso da família, será que você vai fazer o seu esforço? Ou é só para nós, a família já da igreja, já está tudo certo. Só nós aqui. Qual é o propósito desse encontro da família? Fortalecer a família no Senhor é lindo, é especial. Mas quantos concordam que é tempo de salvar a família? Deus tem isso como propósito. Sabe, meus irmãos, diz exatamente isso. Pedro vem e prega, creu Cornélio, e foi salvo toda a sua, oh glória. Irmãos, os avisos de Deus estão aí para todos nós. Quem aqui já foi avisado que o Senhor breve virá? Que Jesus vai voltar. Jesus, quando foi para o Pai, ele disse: na casa de meu Pai há muitas, e eu vou preparar-vos. É preparar o lugar para a família, irmãos. E ele disse: voltarei para vós. Quem sabe o dia que Jesus vai voltar? Ninguém. Mas a Bíblia diz como é que nós devemos estar. Fomos avisados ou não? Amós 3,7 está cumprindo sempre ou não? Certamente o Senhor não fará, sem que antes, pois o Senhor disse: eu virei para buscar a minha igreja, para buscar a família. Talvez você esteja aqui e seja de uma família. A família já está comprometida aos pés de Jesus. A família já está realmente preparada para a vinda do noivo, a vinda do Senhor. E essa família vai, e talvez você, pastor, realmente eu estou assim. Eu já estou aqui, eu venho, eu participo, mas pastor, eu ainda não tomei a minha decisão. O Senhor já avisou, o pastor já pregou, outros pastores, mas eu ainda não tomei a decisão. Deus quer salvar a família, você não pode ficar de fora. Sabe, meu irmão, a parábola diz que no capítulo 25 de Mateus, que 10 virgens foram avisadas para ter o encontro com é uma parábola dizendo, o Senhor é o noivo e Ele vai buscar. Das 10, 5 estavam, venha, ó noivo. As outras 5 também avisadas estão lá, mas faz parte do grupo, mas ainda não preparados. Está ali. Está demorando um pouquinho o noivo, e as 5 estão lá, ô Senhor, glória a Deus. E as outras 5, deve estar para chegar, mas estamos aqui juntos. E diz que o noivo vem. As 5 que estão preparadas, as outras, dado o seu azeite para que eu também... Não tomou uma posição, não decidiu, não fez realmente o que precisava. E quando o noivo, ele diz, não há mais? Qual é a tua situação nesta manhã? Será que você é daqueles da família aqui da PIB de Vila da Penha? Você está vindo, participando, mas ainda não posicionou ao lado do Senhor? Parte da sua família, pastor, sim, uma boa parte da família já está comprometida, mas pastor, essa manhã eu estou ouvindo essa palavra, eu sei que Deus ama a família, e eu quero, Senhor, eu quero agora tomar a decisão para fazer parte de tudo isso. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Talvez você tenha essa manhã a última oportunidade, porque você não sabe o dia de amanhã. Nessa manhã o Senhor te trouxe a este lugar, começando o mês tratando da família, para você ouvir esse recado. Deus ama e Deus quer salvar a família. Sabe, meu querido, se parte da sua família já tem esse compromisso com Jesus e você ainda não está comprometido, essa é a manhã de Deus para você.
Essa é a manhã para você levantar a sua mão e dizer: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Salva-me também, Senhor. Eu vejo o teu amor pela família. Se você nunca antes levantou a sua mão dizendo: Senhor, salva-me, eu estou aqui. Eu quero convidar você, onde você estiver, nessa manhã, acerta o seu ponteiro com o Senhor. Diga para Deus, não para o pastor Adelino, não para os líderes aqui, diga para Deus: Senhor, eu estou aqui. Salva-me. Há alguém que aceita Jesus nessa manhã como Senhor e Salvador, dizendo: Senhor, eu quero. Hoje eu estou tomando a posição, eu e a minha casa, eu e a minha família, Senhor, salvos, morando eternamente contigo. Há alguém que toma a decisão nessa manhã, onde você estiver, levante a sua mão e depois pode baixar. Pastor, eu estou aqui. Eu tomo essa decisão no nome de Jesus. Eu já ouvi tantas vezes, mas hoje eu tomo a decisão ao lado de Jesus. Há alguém que nessa manhã toma corajosamente esta decisão ao lado de Jesus? Levante a sua mão para Deus, depois pode baixar. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Glória a Deus. Deus está vendo a sua mão, pode baixar. Glória a Deus. A família reunida na glória, diante de Deus. Agora eu quero fazer um convite, quero que vocês olhem mais uma vez para cá, olhem para mim, toda a igreja. Na palavra de Deus, é bem claro os avisos de Deus, amém? Eu poderia falar ainda nesta manhã muitas outras histórias, mostrando esta realidade, como Deus ama e quer salvar a família. Busquem de Deus as estratégias, busque de Deus, mas faça com Deus um compromisso. Senhor, eu sei que sou diante de Ti a bênção para os meus familiares e para os meus amigos, como Cornélio fez. Quantos concordam diante de Deus, não para pastor, para ninguém, não vou convidá-los para vir à frente, mas quantos concordam que muitas vezes temos feito tão pouco, sem o coração estar atrelado a isso? Senhor, a família, eu vejo na Tua palavra e eu estou meio, mas eu sou despertado nessa manhã, Senhor, e eu vou fazer por amor ao Teu reino, por amor a Ti, eu vou fazer mais pela família e pelos meus amigos. Quantos tomam essa decisão? Através desta palavra que Deus traz nessa manhã. Eu reconheço, Deus ama a família, Deus ama os amigos, mas eu estava fazendo bem pouco. Senhor, toma a Tua igreja nessa manhã. Ó Deus, nós entendemos a Tua palavra e nos comprometemos diante de Ti, fazer melhor. O Teu amor, o Teu cuidado para com a família. Senhor, obrigado por me mostrar isso mais ainda pela Tua palavra. E como igreja nos comprometemos, Senhor, em maior fidelidade. Um compromisso, Senhor, de ver os familiares, de ver os amigos no Teu altar. Abençoa, Senhor, e dá estratégia à Tua igreja neste lugar. A Tua igreja, Senhor, mais e mais, avance, conquistando as famílias. Sejam abençoados, todas as famílias sejam abençoadas, no nome de Jesus, amém. A irmã me perguntou, pastor, um cântico sobre isso. Eu vou passar para a irmã, porque é uma canção muito linda, falando sobre o amor e a família, como Deus ama salvar a família. Um carinhoso abraço, Deus abençoe. Ore pela Igreja Batista Missionária no bairro Riachuelo. Deus abençoe e obrigado pelo convite de estar com os irmãos.